Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre IA generativa aplicada aos negócios. Meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da iProcess e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre essa tecnologia que tem já, desde o final de 2022, impactado muito a forma como a gente vê a inteligência artificial e como a gente pode aplicá-la dentro das nossas empresas. Vocês me ouvem bem? Conseguem enxergar minha tela? Se puderem dar um alô ali, um retorno no chat, eu agradeço. Maravilha. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, falando sobre um assunto tão relevante, que já começou um pouco a ser conversado no nosso evento do Semana das Mulheres na Inovação e que a gente vai dar continuidade e falar um pouquinho mais hoje. A ideia é apresentar os principais conceitos para vocês, o que a gente pode fazer com o uso de inteligência artificial e ajudá-los a entender como que a gente pode aplicar essa tecnologia dentro da organização. Mas, principalmente, queria que vocês conseguissem sair daqui hoje, entendendo um pouco dos conceitos, de onde vem a aplicação de processamento de linguagem natural, de IA generativa, e com isso, né, consigam ter um embasamento para poder conversar, pensar e saber de onde que as coisas vêm. Bom, esse webinar ele é ministrado pela iProcess. A iProcess é uma empresa especializada em soluções de gestão de processos, modelagem, redesenho e tecnologias habilitadoras da transformação digital através do conceito de trabalhador digital, onde nós trabalhamos com tecnologias como Process Mining, inteligência artificial, BPM, RPA, chatbot, captura cognitiva, ou seja, tudo aquilo que pode trazer ganho de eficiência para que as pessoas que executam os processos de negócio dentro das empresas consigam cada vez mais se livrar das atividades repetitivas e fazer realmente atividades de maior valor agregado. A iProcess conta com um amplo portfólio de serviços que vai do licenciamento à educação, do redesenho à automação, né, em todas as tecnologias que a gente apresentou para vocês. Na parte de educação, uma área de educação muito forte, com muitos cursos conceituais que ajudam a formar o mercado sobre o redesenho, a melhoria de processos e o uso da tecnologia nessa melhoria. E, inclusive, queria fazer aqui um parênteses, né, para a nossa capacitação de referência hoje, inteligência artificial, que é a jornada AI da descoberta à automação, que é um curso que abrange de ponta a ponta, desde os conceitos de inteligência artificial, machine learning, redes neurais, IA generativa, explicando o que é cada um de uma forma simples para as áreas de negócio, até uma vasta e amplo conjunto de demonstrações sobre como você aplica inteligência artificial dentro da empresa, finalizando o curso com uma visão e uma metodologia de como você identifica as principais oportunidades. Queria fazer um convite muito especial para vocês, porque agora, na semana que vem, a gente vai ter uma turma da Jornada AI acontecendo na terça e na quinta das próximas 2 semanas, das 7 às 10 da noite. A gente, então, aí tem os últimos dias para inscrição e quem quiser e tiver interesse pode, inclusive, perguntar e pedir aqui para a gente um desconto especial por estar participando dessa trilha. Por fim, já queria adiantar aqui, porque no final fica muito apertado, né? Nós temos uma pesquisa a respeito desse webinar, do interesse de vocês. Eu convido todos a lerem esse QR Code. A gente também nós acabamos, a Marcela, de colocar o link do QR Code ali no chat. Todos que preencherem a pesquisa vão ter direito ao desconto que a gente vai fornecer para a Jornada AI. E ao final da nossa apresentação, a gente vai sortear um jogo exclusivo de cartas da iProcess sobre o uso da inteligência artificial. Eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês ao longo da apresentação, mas queria comentar com vocês que é a primeira vez que a gente está sorteando o jogo de cartas, especialmente aqui para vocês. Ele é de uso exclusivo da iProcess, ele é uma coisa muito diferente para que vocês possam conduzir iniciativas de IA dentro da empresa. Então, convido a todos a realmente participarem aqui da pesquisa.
Vamos lá, então, vamos falar sobre o nosso assunto, né? Começando com uma rápida introdução, uma lembrança, na verdade, né? Sei que muitos de vocês já participaram de outros eventos da iProcess sobre o uso de inteligência artificial, sobre esse conteúdo que a gente tem falado desde 2022 de uma forma muito forte. E, então, relembrando aqui, né, o conceito do MIT sobre inteligência artificial, que é a capacidade dos computadores de imitarem funções cognitivas humanas, como aprendizado e a solução de problemas. E, por meio da IA, o sistema de computador consegue, utilizando matemática e lógica, simular o raciocínio que uma pessoa usa para aprender e, com base nisso, a conhecer novas informações e tomar decisões. Eu gosto muito desse conceito do MIT, principalmente porque ele nos apresenta na prática o quão amplo são as soluções de inteligência artificial. Na verdade, esse é um dos grandes desafios que a gente vê hoje nas empresas, que é identificar o que você pode fazer com a inteligência artificial, porque a definição dela por si só, que é a capacidade de sistemas imitarem as funções cognitivas das pessoas, nos abre um amplo leque de oportunidades. E é por isso, justamente, né, entendendo que o momento hoje do mercado é das empresas entenderem o que elas podem fazer com o uso de inteligência artificial, que a iProcess criou 16 categorias do que a gente chama dos superpoderes da inteligência artificial, como aprendizado, audição, compreensão, criação, diálogo, escrita, execução, leitura, mineração, operação, orquestração, predição, recomendação, programação, raciocínio e visão. E através dessas categorias, nós temos o que nós chamamos de 52 superpoderes da inteligência artificial, que trazem capacidade do que você pode impactar os processos de negócio com o uso da IA. Particularmente, a gente vem hoje falar sobre IA generativa. E para falar de IA generativa, eu preciso começar falando sobre processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural, ao contrário da IA generativa, é um assunto extremamente novo, de alguns anos, né? Mais particularmente de 5 ou 6 anos para cá. Já o processamento de linguagem natural é algo que tem já décadas de estudo, que já tem sido trabalhado por inúmeros pesquisadores há muitos anos, e que particularmente são técnicas com uso de inteligência artificial que permitem que a máquina interprete e entenda a língua humana. São técnicas que permitem que eu passe para a máquina um texto e, a partir desse texto, ela consiga fazer uma série de ações cognitivas, como, por exemplo, a tradução de textos, análise de sentimento das pessoas que estão falando, estabelecer uma conversação rica, fazer uma análise gramatical ou semântica, trabalhar numa conversação de fala para texto ou de texto para fala, reconhecer entidades, reconhecer objetos que estão dentro de uma frase, categorizar esse texto, entre várias outras aplicações que a gente tem. Vejam que todas as aplicações que eu trouxe para vocês não são novas, né? Não são aplicações que vêm diretamente do uso da IA generativa. Mas o fato é que a IA generativa conseguiu expandir muito mais esse conjunto de aplicações como a gente vai ver hoje. Mas tudo começou com a base do processamento de linguagem natural. E é por isso que eu quero trazer para vocês aqui algo que eu tenho certeza que muitas poucas palestras, cursos, webinários ou artigos devem ter trazido para vocês, que é conceito, que é base sobre de onde vem toda a tecnologia e todo o estudo para que a gente consiga chegar onde nós estamos hoje. E eu começo falando um pouquinho, então, para vocês de alguns conceitos de processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural é um drill down, né? É um drill down na qual você tem um texto, né? A máquina, ela entende esse texto, categorizando, organizando esse texto naquilo que a gente chama de tokens, né? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar essa expressão quando a gente fala de IA generativa, no token, né? E o token, basicamente, é a menor unidade que importa em um texto, é aquela unidade que vai ser utilizada pela inteligência artificial para realmente fazer correlação e tentar estatisticamente entender um sentido e entender o que a gente está falando e, com isso, gerar uma resposta. E para isso, né, quando eu escrevo algo para uma inteligência artificial, para um prompt,
ele basicamente quebra a minha frase em tokens, né? A gente chama isso de nested tokens, né? Como, por exemplo, se eu tivesse uma frase, eu gostaria de comer uma churrascada com chimarrão, ele de partida geraria esse conjunto de tokens aqui para a gente. Na parte da esquerda, vocês podem ver um pouco de como acontece esse processo, né, que vai sendo um drill down, a partir de uma visão mais ampla, né, que eu tenho os tokens, eu tenho fonemas que eu vou transformar em palavras escritas. Essas palavras escritas vão ser avaliadas em conjuntos para que eu possa ter sentenças, e a partir dessas sentenças eu consiga, então, avaliar um sentido que essas sentenças têm para poder, a partir daí, interpretar e gerar um resultado. Agora, para que tudo isso aconteça, eu preciso processar esses tokens. A forma como vocês estão vendo aqui no slide ainda é uma forma bruta para um algoritmo de IA. E aí eu tenho algumas técnicas para isso, né? Uma delas é a gente fazer um que eu chamo de data clean, ou uma limpeza de informações que para um algoritmo de processamento de linguagem natural não é relevante. Situações como, por exemplo, maiúsculas e minúsculas, acentuações, pontuações, números, emojis, caracteres especiais, né, normalmente são extraídos, né, dos textos para que eu tenha realmente naquele texto que vai ser avaliado o core, né, das expressões que são mais relevantes para que a máquina entenda o sentido da minha frase. Eu também vou tirar, né, o que o processamento de linguagem natural chama de stop words, que são artigos, são preposições que não trazem realmente o sentido, né, das palavras que estão ali, sim ajudam a gente, né, as pessoas, a entender e a integrar as palavras e fazer da cadência aquela frase. Então, por exemplo, nessa frase de eu gostaria de comer uma churrascada com chimarrão, a gente mantém somente as palavras eu, que indica a pessoa, gostaria, que é o verbo, comer, que é outro verbo, a churrascada e o chimarrão. E aí eu vou fazer uma redução dessas palavras ao seu radical, eu chamo isso de steaming, né? Porque se a gente olhar cada palavra, a gente vai ver que a gente pode muitas vezes ter a mesma palavra com diversos radicais diferentes, com diversas letras antes ou após a palavra, após o radical, que não vão mudar o sentido do que significa a palavra. Então, por exemplo, a palavra churrasco, né? Eu posso falar de churrasco, churrascadas, churrascos. Eu posso conjugar os verbos gostar em comer em vários tempos verbais, em várias vozes. E para o processamento de linguagem natural, o que mais importa é o radical. Então, aqui eu fiz uma limpeza para que eu possa transmitir para o algoritmo somente eu gostar, comer churrasco e chimarrão, que é o que mais importa para ele. E essa é a base que o PLN utiliza para fazer o seu processamento. E aí, eu vou passar algumas técnicas para vocês, muito simples, muito rapidamente aqui, para vocês terem ideia, né, de algumas análises que são feitas antes, até mesmo da vinda da IA generativa, e que nos ajudam já a gerar algumas análises sobre textos que são processados por uma inteligência artificial. A primeira é a análise de correlação, né? O que é análise de correlação? É quando eu avalio palavras, né, em um texto e identifico quantas vezes, eu avalio sempre pares de palavra, tá? A correlação basicamente me diz o seguinte: eu tenho uma série de textos que eu processo, eu identifico todas as palavras, todos os tokens, todos os radicais que tem nesses textos e começo a avaliar o quanto que, sempre que aparece uma determinada palavra, outras palavras também aparecem juntas. Quando isso acontece, ou seja, quando uma palavra como, por exemplo, amor e gostar, né? Quando elas aparecem muito juntas, o algoritmo começa a entender que são palavras que têm correlação, que são próximas, que muito provavelmente quando uma apareça, faz sentido aparecer outra. E isso me dá, então, através dessa forma, não vou entrar aqui no detalhe, mas um percentual que me diz, né, de -1 a 1, né, o quanto que uma palavra, né, está correlacionada com outras palavras e começa a me dar um senso de proximidade. É através de algoritmos assim que a gente começa a ter, por exemplo, a capacidade de
ter algoritmos que me conseguem adivinhar, né, a próxima palavra que alguém está escrevendo, porque ela avalia estatisticamente qual é as palavras que têm mais correlação com a frase que eu escrevi até o momento. Uma outra técnica relevante é o que eu chamo de saco de palavras, ou bag of words, que também se aplica na questão de correlação. O saco de palavras basicamente me diz o seguinte: eu pego um texto qualquer de 5, 10, 50, 1000 linhas, né? E eu extraio os tokens desses textos. A partir da forma que eu extraio os tokens, né, as radicais das palavras desses textos, eu começo a contar quantas vezes cada token, cada palavra única aparece no texto. E a partir do momento que eu vejo isso, eu consigo fazer uma análise do conteúdo daquele texto. Eu consigo começar a identificar do que se trata aquele texto, porque determinadas palavras são mais relevantes. Então, se eu tenho lá um romance, né, possivelmente a palavra amor, a palavra paixão, né, apareça mais vezes. Se eu tenho um filme de terror, um texto de terror, talvez a palavra susto, a palavra gritos apareça mais vezes. E aí eu começo a identificar e a conseguir classificar os textos de acordo com as palavras que tem ali. Poxa, mas como é que o algoritmo sabe que a palavra amor, né, tem a ver com romance, por exemplo, né? Basicamente sabe porque já existem bancos de dados que já têm essas categorias, né? Já tem bancos de dados em português, em inglês, em várias línguas, e que permitem, então, que esses algoritmos utilizem essas informações para facilmente fazer essas classificações dos textos e dos documentos. Agora, quais das palavras que eu escolho para poder avaliar, né, o sentido de um texto, de um documento, né? Existem várias técnicas para eu trabalhar e escolher essas palavras. No saco de palavras que eu mostrei para vocês agora há pouco, né, um critério muito simples é eu pegar aquela palavra que aparece muito, né? Agora, se a gente pegar algumas palavras típicas que aparecem em todos os textos, como eu, né? Por exemplo, né? Como fazer, né? São verbos ou palavras que são muito frequentes no texto e que provavelmente não tragam um sentido específico, né, do que se trata aquele texto, porque são palavras comuns, né? Então, existe uma outra técnica chamada TF-DF, que é basicamente a tradução de Term Frequency Inverse Document Frequency, que basicamente me diz o seguinte: se eu tenho uma palavra, imagine que a gente tem muitos textos, né? Eu indexo esses muitos textos dos mais variados assuntos. E aí eu identifico que tem uma palavra que é muito frequente no texto A e que é pouco frequente ou aparece muito menos no texto B, C, D e E. Poxa, se essa palavra aparece muitas vezes no texto A e não aparece nos outros textos, provavelmente essa palavra é relevante para o texto A. Provavelmente essa palavra seja significativa para eu fazer uma classificação desse texto. Porque ela não é uma palavra comum a todos os textos. Ela é uma palavra que se mostrou relevante naquele texto A que eu avaliei. Então, através do TF-DF, eu começo a identificar de uma forma mais clara ainda palavras que se destacam e permitem que eu faça uma classificação de um documento. Até aqui, gente, eu quis apresentar para vocês técnicas muito simples e claras de processamento de linguagem natural, né? Seria uma introdução rápida, né, for dummies para a linguagem natural, para que vocês entendam que existe uma enormidade de algoritmos para isso. É claro que se eu fosse seguir aqui até chegar na explicação da IA generativa, eu precisaria aí possivelmente de alguns dias, de muitas aulas para poder passar para vocês, mas eu quis passar a base, né, de alguns conceitos para poder a gente começar a chegar em alguns algoritmos mais avançados e falar de IA generativa. E a IA generativa começa com a criação do modelo de Transformers, né? Que começou a trazer mais contexto e mais riqueza para a capacidade de processamento de linguagem natural. E tudo começou, né? A gente começou a discutir o modelo de Transformers através desse artigo aqui, que está disponível na internet. Convido vocês todos a baixarem para entenderem lá, como a gente chama, né, o artigo seminal que deu a origem a essa técnica, né, que é um texto criado por pesquisadores do Google em 2017 chamado Attention is all you need.
né, que apresentou justamente um modelo de Transformers, que nada mais é do que uma arquitetura de processamento de linguagem natural baseadas em redes neurais, que tem uma capacidade muito maior do que as técnicas utilizadas até aqui para entender o contexto, para entender a relação entre as palavras, para integrar essas palavras, para gerar frases, para gerar conteúdo através desse entendimento. E aí, a partir de uma série de técnicas matemáticas que a gente chama de autoatenção, por isso o nome do artigo Attention is all you need, né? Elas detectam relações muito mais sutis entre as palavras que outros algoritmos estavam conseguindo detectar até aqui. E dessa forma conseguem gerar um resultado muito melhor. Através desse modelo de Transformers, a gente começa a conseguir gerar um conteúdo de muito mais alta qualidade do que a gente gerava até então, criando, né, modelos como o que a gente conhece hoje com o ChatGPT e outros mecanismos de IA generativa. E tudo isso acontece, né? O modelo de Transformers ele é alimentado através de uma outra sigla que vocês talvez já tenham ouvido falar, que são as LLMs, ou as Large Language Models. As Large Language Models, na verdade, são criadas em cima da arquitetura de Transformers e elas são pré-treinadas utilizando a arquitetura de Transformers com uma quantidade enorme de conteúdo, enorme de textos de diferentes fontes, a partir de imagens, a partir dos mais diversos conteúdos e a partir desses textos que são utilizados para fazer o treinamento do LLM, a arquitetura de Transformers que tem embutida nela gera, né, uma base de conhecimento capaz de gerar textos extremamente coerentes e contextualmente relevantes. Então, vocês podem ver aqui, né, que as LLMs elas são alimentadas por um volume grande de textos. A gente sabe lá que o ChatGPT foi alimentado por dezenas, centenas de terabytes de conteúdo de texto para atingir o conhecimento que ele nos traz hoje. E a partir disso, eu tenho uma base de treinamento, que é o modelo fundamental, que pode ser utilizado para as mais diversas aplicações. E a partir daí, então, né, a gente tem, né, entra em cena o ChatGPT, lançado pela OpenAI no dia 30 de novembro de 2022, então há pouco mais de um ano, né, e que mostrou ao mundo justamente o poder das LLMs e das arquiteturas de Transformers, né? O ChatGPT foi construído usando uma variante da arquitetura de Transformers chamado GPT, né? Por isso ChatGPT. Vejam que tudo se encaixa, né? GPT basicamente é a sigla Generative Pre-trained Transformers, ou seja, um Transformers pré-treinado com conteúdo que a OpenAI trouxe para ele, né? Para geração de texto, que é o Generative, que é altamente especializado, então, através desse treinamento, no processamento e geração de textos em linguagem natural, né? E a partir daí, a partir dos mecanismos de atenção que nós vimos lá no artigo, ele tem capacidade de gerar um conteúdo riquíssimo para utilização em mais das diversas áreas de aplicação, como a gente vai ver ainda hoje. A IA generativa, os GPTs, eles trouxeram para nós, né, uma nova ciência, uma nova área de conhecimento, que é o que a gente chama de engenharia de prompt. Basicamente, né, como eu me comunico com a IA generativa, com os GPTs, através de prompts de texto, onde eu faço uma requisição e ele me devolve uma resposta, saber perguntar adequadamente para um GPT aquilo que eu quero de resposta é extremamente relevante. De acordo com o meu aprendizado sobre como que eu faço uma pergunta ou um pedido para a minha generativa, eu tenho proporcionalmente um retorno mais adequado ou menos adequado, sabendo perguntar da melhor forma. E por isso, né, que essa é uma nova área de estudo, né? Engenharia de prompt nos dá a possibilidade de entender e aprender qual é a melhor forma de se comunicar com um GPT para poder obter os melhores resultados. Como vocês podem imaginar, eu tenho várias formas de fazer isso, né? E de acordo com o nível de detalhe e a forma como eu faço uma requisição, eu posso ter retornos completamente diferentes. Então, vocês podem ver aqui nesses três exemplos, né, que primeiro, a base do meu prompt é uma instrução, é uma ação.
é aquilo que eu desejo que a IA me responda ou faça, né? Então, se vocês olharem no exemplo da direita, né, eu tenho uma solicitação de uma instrução simples. Escreva uma introdução para uma newsletter semanal. E aí, ela pode escrever qualquer coisa, porque eu não informei sobre o que é essa newsletter, né, qual o tamanho do texto, qual a conotação que eu tenho que dar nesse conteúdo. E nas outras duas opções que vocês veem abaixo, que é praticamente o mesmo pedido, mas de forma diferente, eu tenho uma instrução mais complexa. Eu estou solicitando ali que ele me escreva uma introdução para uma newsletter semanal, para mim uma empresa, né, para minha empresa chamada Contoso, que mencione a realização de reuniões nas últimas semanas, e aí ele vai detalhando uma série de tópicos que ele quer que sejam apresentados nesse newsletter. Então, à medida que eu vou detalhando mais o que eu quero, eu vou dando um contexto maior, eu vou dando mais riqueza, que vai fazendo com que a arquitetura de LLM, de Transformers, vá especificamente em conteúdos mais adequados àquela informação que eu quero e me gere mais proximamente o retorno que eu preciso. Se a gente olhar para o mundo de inteligência artificial, eu comecei falando ali para vocês no início que inteligência artificial é um mundo, né? Que eu tenho inúmeras aplicações, porque afinal de contas a IA é a capacidade de eu imitar, né? Os sistemas, na verdade, imitarem o comportamento humano, né? A inteligência humana, né? Mas eu queria fazer uma separação aqui para vocês, porque o conceito de inteligência artificial, evidentemente, ele é muito anterior à IA generativa. Na verdade, ele é lá da década de 50, com Alan Turing e tudo mais, né? Depois, se vocês quiserem, tem vários webinários onde a gente fala sobre isso. Mas eu queria trazer para vocês que tem muitas aplicações de IA que não se resumem, né, ou não se aplicam necessariamente diretamente à IA generativa. Elas utilizam uma IA, vamos chamar assim hoje, mais tradicional, né, apesar de poderem ser impactados pela IA generativa, que eu vou chamar aqui de IA discriminativa. Então, daqueles poderes que vocês viram até então, características, capacidades como a de recomendação, de visão, de predição, de audição, de diálogo, de mineração, podem estar muito ligadas a IAs convencionais. Apesar de que aqui faço um pequeno parênteses, né, o diálogo, né, eu posso utilizar chatbots convencionais que utilizam processamento de linguagem natural, como já aconteciam os chatbots até 2020, 21, 22, aí eu posso usar uma IA generativa também para estabelecer um diálogo, né? Mas essas aqui são capacidades que usam algoritmos de inteligência artificial tradicionais. E existe um segundo conjunto de capacidades que usam justamente os conceitos que a gente aplica e tem como resultado com a IA generativa, né? Então, a IA generativa traz o conceito, né, de criação de conteúdo, de geração de autônoma de informações, de capacidade de interação, né, à medida que eu posso conversar com a IA e dando mais contexto e pedindo para que ela vá me detalhando aquelas informações, aquele contexto que eu estou conversando com ela, me dando feedback, e a partir daí eu tenho um outro conjunto de aplicações para essa tecnologia, para esse algoritmo de inteligência artificial, que basicamente, né, o que a gente vai apresentar agora nos próximos slides, que é as capacidades de aprendizado, leitura, criação, compreensão, diálogo, escrita, programação e raciocínio. Então, como prometi ali no início do webinar, né, aqui o webinar ele vai do conceito à aplicação. Então, a ideia foi passar um pouquinho aqui de conceito para vocês, para a gente ver na prática onde a gente pode utilizar toda essa capacidade. Uma mera curiosidade aqui para vocês, né, eu trouxe aqui, inclusive, que foi um estudo, né, que foi apresentado no nosso seminário de Elas Falam sobre IA, que aconteceu no início de março. Deixo o convite a todos que acessem as 5 excelentes apresentações que estão gravadas, os webinários, lá no nosso blog. Esse gráfico até já é bastante conhecido, mas eu não me canso de falar para mostrar o impacto que teve a IA generativa no nosso dia a dia. A gente teve, né, tecnologias como telefone celular, né, demorando cerca de 16 anos para conseguir
chegar à marca de 100 milhões de usuários. Nós tivemos a internet demorando também cerca de 7 anos para conseguir chegar a essa marca. Facebook, né, que até hoje até não é mais tão famoso como outros sites como o Instagram, TikTok, etc., mas teve o seu momento de glória, demorou 4 anos e meio para chegar a 100 milhões de pessoas. E o ChatGPT, né, que liberou, né, a OpenAI liberou o acesso a ele gratuitamente no seu site lá em 30 de novembro de 2022. Né, por essa estatística, posso dizer a vocês que por volta do dia 1º de março de 2023, ou seja, cerca de 1 ano e 26 dias atrás, já tinha 100 milhões de usuários. Isso mostra o impacto que ele trouxe, porque a OpenAI tem um grande mérito de levar o poder, a capacidade da inteligência artificial para as pontas, para quaisquer pessoas, independente de condição financeira e de acesso, tendo acesso a um telefone celular, tendo acesso a um browser, essa pessoa consegue utilizar o ChatGPT como qualquer outra pessoa. E a gente pode ver isso em alguns números. Vejam que interessante essa pesquisa feita pelo Instituto da IBM, que levantou em 2016 o quanto que os executivos de multinacionais estavam familiarizados com o uso de inteligência artificial. Confesso para vocês que até mesmo em 2016, um executivo dizer que, poxa, não sei o que é isso, do que se trata, né, deveria ser já uma coisa que a pessoa pararia para pensar duas vezes. E 58% dos executivos em 2016 disseram que não tinham que tinham familiaridade, ou seja, 32% disseram que não tinham, né? A mesma pesquisa foi feita no início de 2023. Vejam, pessoal, há 1 ano atrás, né? Eu me arrisco a dizer que agora esse percentual é muito próximo a 100%. E há 1 ano atrás, 83% dos executivos já se diziam familiarizados com IA generativa, né? Não é com a IA tradicional, com a IA que saiu, que foi lançada no momento dessa pesquisa, alguns meses antes. Então aí vocês podem ver o impacto que isso trouxe de visibilidade, de análise de aplicação para as empresas. E aí a gente cai novamente naquela situação lá do início do nosso webinar, né? Você pode fazer muita coisa com inteligência artificial. As aplicações são muito grandes porque o conceito é muito amplo, né, de aprendizado, de a máquina aprender e poder fazer, né, atividades que as pessoas fazem com tomada de decisões, com cognição, com raciocínio. E por isso, né, que a iProcess novamente gerou essas categorias do uso da inteligência artificial e que a iProcess criou, né, o seu jogo de cartas da inteligência artificial com 52 superpoderes, 16 categorias, onde cada uma dessas cartas tem na frente a categoria do poder, aquilo que a IA pode fazer e a partir daí, no seu verso, eu consigo ver exemplos e aplicações reais de como eu posso utilizar essa capacidade ou que fabricantes, que tecnologias que existem no mercado que me provêm essa capacidade. E eu vou fazer agora aqui a segunda parte do nosso webinar, apresentando para vocês exemplos reais de uso da inteligência artificial e, particularmente, da inteligência artificial generativa. Ou seja, vocês entenderam os conceitos, espero que tenham entendido o que ela pode fazer, e agora vamos ver, então, como que isso se aplica aos nossos processos de negócio. A primeira aplicação, né, que eu não canso de falar, eu acho muito relevante, é o de aprendizado, né, a primeira categoria do nosso jogo de cartas. E aí, esse exemplo que eu trago para vocês, basicamente, eu fiz como a OpenAI fez, né, um treinamento com base em documentos, só que aqui eu estou usando documentos da iProcess. Peguei uma série de políticas da iProcess, de férias, de comunicação, de feriados, de viagem, e submeti essas políticas à IA generativa e pedi que ela fosse treinada a partir desse conteúdo. E o que vocês estão vendo aqui é um ambiente da Azure que oferece um ambiente da OpenAI numa instância privada que vocês podem utilizar sem ter que expor os seus dados para uma área pública, né? Onde eu começo a perguntar, né, algumas informações, como, por exemplo, sobre o direito de férias de um trabalhador no regime CLT,
sobre como é feito o pagamento das férias, e ele está aqui me respondendo essas perguntas com base no conhecimento que o ChatGPT possui dos documentos que ele processou, não tem nada a ver com os meus documentos. Só que o que eu vou fazer agora logo na sequência? Eu vou pegar esse mesmo ambiente e vou agora carregar, como vocês podem ver aí, os documentos das minhas políticas. Esse vídeo está um pouco cortado, está um pouco acelerado, porque não faz sentido eu gastar tempo aqui de vocês vendo o chat ser treinado, mas o fato é que ao final desse treinamento eu começo a perguntar qual é a jornada de trabalho do regime CLT da iProcess. E ela informa, olha, a jornada de trabalho de 44 horas semanais, e coloca, inclusive, a referência da onde veio essa informação. Então, vejam que, nesse modelo, eu não só estou dando a informação, como também a origem dessa informação, o que me dá credibilidade para a resposta que o chatbot está me trazendo. E aqui eu tenho uma aplicação extremamente direta. Imagine utilizar isso para que vocês tenham um atendente, um chatbot, um AI generativo atendendo clientes, parceiros, fornecedores sobre políticas, sobre produtos de vocês. Inclusive, é justamente isso que eu quero mostrar aqui, a capacidade de eu pegar documentos, informações e fazer um treinamento, como vocês acabaram de ver, para ter um nível diferenciado de atendimento para os meus clientes, parceiros e fornecedores. Aqui vocês estão vendo uma simulação que eu fiz com documentos públicos que estavam no site, né, de uma grande empresa brasileira de investimentos, que é a XP Investimentos, e eu fui lá e peguei uma série de produtos que estavam no site deles e exportei esses dados do site, trouxe para esse chatbot e comecei agora a dialogar com ele como se fosse um cliente querendo recomendação de produtos. Então, eu pergunto aqui, XYZ, que é a nossa corretora fictícia, gostaria de fazer um investimento de um produto que renda mais do que a poupança e que seja de baixo risco. O que você sugere? E aí ele me traz a sugestão, olha, eu sugiro o produto CDB 130, que oferece 130% do CDI bruto, ou o produto CDB 200%, que oferece 200% do CDI bruto. Aí eu começo a conversar com a IA. Poxa, que legal, mas eu tenho medo de investir sem garantia. Eu tenho algum tipo de garantia, de seguro com esse capital que eu invisto? E aí, novamente, ele traz, olha, você possui sim o fundo garantidor de crédito que faz para você a segurança de até R$250 mil por CPF nesse seu investimento. E quanto que rende mais do que a poupança? E aí vocês estão vendo aqui que eu criei um atendente virtual que tem capacidade de responder as perguntas do meu cliente, basicamente através de um treinamento que eu fiz com documentos que trazem as informações que eu quero levar para esse cliente. Indo para uma outra categoria que é de compreensão, eu gosto também muito desse caso, que é um caso de uma seguradora, né, que tem entre os seus produtos, os seus principais produtos, o seguro alto, e que precisa, a cada sinistro que acontece, avaliar se a culpa daquele sinistro alto foi por conta do segurado ou do terceiro. Porque se for devido ao terceiro, existe a possibilidade da seguradora mover um processo contra esse terceiro que foi culpado pelo acidente para ressarcimento. E aí o que a gente vê aqui, basicamente, é que a gente tem que fazer análise de boletins de ocorrência para poder avaliar o contexto do acidente e tirar essa conclusão. E, em muitos casos, a seguradora tem inúmeras pessoas que passam um dia lendo esses textos para identificar quem foi o culpado, se foi o segurado ou o terceiro. E aqui o que vocês estão vendo é que eu estou automatizando a interpretação do texto. Eu estou passando o texto da descrição do acidente para a IA e ela vai me informar se o resultado é não conclusivo, porque ela não conseguiu chegar a uma conclusão de quem é o terceiro pela descrição do acidente, se é o terceiro ou se é o segurado. Imagine a capacidade que eu tenho aí de automação, né, de uma atividade interpretativa, mas que é altamente manual e que aqui eu ganho muita agilidade. Pensem em outros problemas de negócio que vocês tenham na empresa de vocês que tenham essa possibilidade. Esse outro caso aqui é numa interpretação de contrato. Eu joguei um contrato social, não, minto, eu joguei um contrato de serviço para a IA e perguntei qual é o objeto desse contrato. E aí, basicamente, ela me respondeu, deixa eu colocar aqui novamente, ela leu o contrato, interpretou o conteúdo do contrato e me trouxe claramente qual é o objeto desse contrato. Poderia perguntar também
qual é a data da assinatura, o valor do contrato, várias outras coisas que ela também poderia fazer a interpretação desse texto e me trazer um resultado. E aqui eu estou novamente usando a capacidade interpretativa da IA generativa. Capacidade essa que eu também posso utilizar nesse outro exemplo, só que agora com contrato social, onde eu questiono, imagine a utilização disso em sistemas financeiros, em bancos, que eu preciso saber quem é o responsável por assinar pela empresa um determinado negócio. E aí eu estou jogando um contrato social para a generativa e perguntando quem é que assina por essa empresa. E aí ele está me informando aqui que quem assina, no caso, é o Eduardo e é o Diego, e eles precisam assinar em conjunto. Novamente, uma interpretação que eu consigo automatizar e agilizar com o uso de IA generativa. Agora, é muito comum a gente ver, né, também soluções como o DALL-E, como o Midjourney, agora como o Copilot da Microsoft, gerando imagens. E vejam que a possibilidade que eu tenho de impacto, né, em muitos processos, em muito do que eu faço no dia a dia, é enorme. Seja de gerar um conteúdo que normalmente eu nem teria acesso, de reduzir o custo da geração desse conteúdo, ou de tornar minhas apresentações, meus documentos muito mais ricos. Eu venho aqui trazer para vocês um exemplo fofinho, né? Mas é um exemplo que é baseado em fatos reais, né? Aconteceu comigo, né? E que mostra, né, um pouco de como a gente pode usar no nosso dia a dia a IA generativa para a criação de imagens. Então, particularmente nesse caso, algumas semanas atrás, no Carnaval, a minha filha pediu para fazer a festa do pijama com 4 amigas dela. E aí a gente organizou ali para na sexta-feira, né, ela fazer a festa do pijama, criamos um WhatsApp com as mães, né, das crianças que participariam da festa do pijama, e aí a gente resolveu criar um logotipo, uma imagem para representar a festa do pijama. Então eu fui lá no Copilot da Microsoft e pedi para ele criar uma imagem de um unicórnio sorrindo e uma festa do pijama com adereços de carnaval, porque isso foi logo depois da semana de carnaval. E olha que fofura aqui que ele criou para mim, né? Me digam, quando é que vocês, pessoas físicas, teriam condições de criar para o filho de vocês uma figura de uma festa do pijama com unicórnio no carnaval assim? E, novamente, convido vocês a não pensarem só na festa do pijama, né? Pensem agora no dia a dia de vocês, de apresentações, de coisas que vocês têm que criar. Agora, é claro, né, que é evidentemente que isso aqui não seria suficiente para uma criança de 5 anos, né? Ao contrário de mim, crianças de 5 anos querem muito mais. Então ela olhou para a foto e comentou: "Poxa, papai, mas essa foto não tá, esse unicórnio não tá com um gorrinho, né, de dormir, afinal de contas é uma festa do pijama, né? E também na festa do pijama a gente vai ter uma sessão de spa, né, que eu vou oferecer para as minhas amigas. Então, olha, dá um jeito aí, mas tem que mudar alguma coisa, né? A foto está fofa, mas podia ser melhor." E aí eu voltei lá para o Copilot. Olha, adiciona nessas fotos uma touca de pijama no unicórnio, sem tapar o chifre, né? Porque se você tapar o chifre, você não sabe que é um unicórnio, né? E coloca uma placa no lado direito escrito Espada Duda, né? E aí está aqui o resultado, né? A V2 das fotos da minha festa do pijama, criados pelo Copilot, né? Pela IA generativa. Aliás, falando de Copilot, queria apresentar para vocês aqui, em primeira mão, o Copilot de verdade da Microsoft, né? Copilot, né, é o nome que a Microsoft trouxe para a tecnologia de apoio às pessoas em qualquer tipo de atividade utilizando tecnologia da Microsoft, que vem do conceito de copiloto, né? Ou seja, a IA, ela não pilota, ela é o copiloto das pessoas para torná-las mais produtivas. A gente ouve falar de Copilot já há um ano praticamente. A Microsoft começou a falar em março do ano passado, mas, né, até um mês e pouco atrás, para mim, era que nem Chester, né? Ninguém nunca tinha visto um, ou você só conhecia algumas pessoas que tinham visto, mas o acesso eram vídeos no YouTube da Microsoft falando sobre o Copilot, mas não na sua mão. Bom, eu tenho a alegria de dizer que o Copilot agora já está disponível para todos. A iProcess vai lançar um curso de uso do Copilot para todo mundo que quiser usar essa tecnologia, um programa de adoção. Já deixo o convite para todo mundo aqui que quiser conhecer e utilizar. E aqui eu quero mostrar para vocês uma apresentação na prática que eu fiz no meu computador. Então, basicamente, eu vou mostrar aqui em 4 soluções o Copilot do Office 365.
Primeiro, o Copilot puro. Eu vou pedir, o vídeo aqui está acelerado, tá, gente? Pedir para ele elaborar a ata de uma reunião que eu fiz uma série de anotações numa call com o cliente, né? Isso eu faço muito. O cliente vai falando, eu vou anotando tudo que ele vai dizendo, só que vem daquela forma mais bruta, né? E aqui eu joguei para ele e ele me estruturou essa ata de reunião. Essa ata de reunião era sobre alguns processos de RPA, então eu pedi para ele, me diz quais são os processos que precisam ser automatizados, que foram citados nessa reunião. Ele me listou esses processos, né? Tá, mas exatamente o que é cada processo, né? Me descreve o passo a passo de cada processo que foi ali apresentado e ele também me citou. Gente, o vídeo está acelerado aqui para poder dar tempo no nosso, até as 2 horas. Aqui agora eu estou no Word, ativei o Copilot do Word, abri a legislação, o projeto de lei de regulamentação do uso da inteligência artificial e pedi para ele me indicar os principais tópicos. E ele me indicou ali na parte de cima os 12 principais tópicos. Aí eu fiz uma pergunta para ele, né, sobre como que as pessoas ficam que direitos as pessoas têm com base nessa lei, e ele me respondeu com base no documento. Eu pedi também para ele me resumir o que trata cada capítulo da lei de uso da inteligência artificial, e ele também me trouxe ali aquele resumo. Depois vocês podem ver com mais calma na gravação que a gente vai compartilhar. Aqui eu estou com o Copilot, né, aberto no Excel. Então eu tenho aqui uma planilha de vendas e eu começo a pedir para ele, me gera um gráfico das principais vendas que eu fiz no ano passado, em 2023. Agora insere nessa planilha Excel uma coluna que fale sobre as datas, os números de dias que demorou para fechar um determinado negócio. E me gera um gráfico de quanto que eu fiz de venda por município, por estado. Depois eu peço mais uma coluna que me classifique o faturamento como alto ou baixo, de acordo com o valor de 50 mil, acima de 50 mil ou abaixo de 50 mil reais. E ele me insere, né, ela me gera a fórmula e me insere essa coluna no Excel. Indo agora para o Word, eu vou pegar aquele mesmo projeto de lei de uso da inteligência artificial. Eu pedi para o Copilot fazer um resumo daquele projeto de lei. Ele fez e agora eu quero montar uma apresentação em cima desse resumo. Então eu jogo para o PowerPoint começa a avaliar o conteúdo que tem nesse documento e a partir disso ele vai me gerar um PPT com os principais tópicos mais relevantes que ele entendeu que devem ser apresentados para alguém sobre a lei de regulamentação da inteligência artificial. Então, estão vendo aqui, né, os vários slides. Particularmente, eu acho que esse meu prompt tinha que melhorar bastante para poder ter um conteúdo mais rico. Vocês vão ver até que eu vou melhorar ele logo em seguida. Agora eu estou pedindo para ele que me inclua nessa foto 2 pessoas conversando nesse slide. E ele vai ali e inclua isso. Depois eu peço que ele me insira um outro slide me explicando o que é viés, porque no slide anterior eu falo um pouquinho de viés e ele me insere um slide, né, com conhecimento público descrevendo o que é viés. Aí eu peço que ele me diga quais são as principais ideias que tem nesse conteúdo para uma pessoa leiga e que crie novamente outros slides que me apresente esses principais conteúdos para essa pessoa leiga. E ele me gera um novo, né, um novo conjunto de slides de apresentação com base no resumo que ele fez da própria apresentação original que eu criei. Então vejam aqui que eu tenho uma série de aplicações, né? Foi bem corrido, é verdade, né? Mas é para mostrar para vocês na prática, né? Isso aqui eu fiz no meu computador, o potencial de produtividade que a gente pode ter com uma solução como o Copilot. Aqui a gente tem uma outra apresentação muito legal, também da Microsoft, né? Do Copilot Agents da Microsoft, onde eu vou plugar um chatbot da Microsoft ao site das americanas. Vou pedir para que ele estude o site das americanas, é o que ele está fazendo agora, e crie um agente inteligente de atendimento para esse site. E aí o que ele faz? A partir daí eu começo a fazer algumas perguntas para ele, que ele vai responder com base no que ele processou do conteúdo que está no site. Então, por exemplo, eu digo aqui que eu quero comprar uma máquina de lavar que comporte um edredom e que seja eficiente energeticamente. E aí ele faz uma análise do conteúdo do site e vai me trazer ali uma série de links, de sugestões de ofertas que eu tenho no site da Americanas. Vocês podem ver que, inclusive, aqui tem alguns modelos que têm o peso acima de 12 ou de 13 quilos, justamente para poder atender esse requisito.
Logo na sequência, eu vou pedir para ele me falar um pouquinho mais. Eu vou pedir para ele me trazer agora essa máquina, não somente que lave, mas eu descobri que eu não tenho lugar para botar as minhas roupas, eu preciso também que ela seque, né? Então eu quero uma máquina com as mesmas características de lavagem e secagem. E aí ele vai refinando, eu vou confirmando e ele vai refinando essa pesquisa. Então, vejam a capacidade que eu tenho de criação de atendimento humanizado através de tecnologias como essa. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai revolucionar a forma como as pessoas interagem com as empresas com o uso de IA generativa com atendimento humanizado. Eu também tenho na capacidade de escrita, né, o uso de IA generativa, né? Aqui eu estou pedindo para a IA me escrever um artigo para um blog de tecnologia que fale sobre as diferenças entre machine learning supervisionada e não supervisionada. É claro, pessoal, que eu não recomendo para vocês, por um lado, né, que simplesmente façam, né, solicitem para uma IA generativa escrever alguma coisa e saiam publicando como fosse de vocês. Mas eu não tenho dúvidas que vocês têm aqui, dessa forma, um instrumento excepcional de pesquisa de conhecimento. Vocês não vão mais pesquisar no Google páginas que falam de um assunto que talvez sejam o que vocês precisam. Não. Vocês podem pedir no prompt que ele te traga informações detalhadas sobre um determinado assunto, com um determinado contexto, e a capacidade de entendimento, de aprendizado, vai ser muito maior. A capacidade também de geração de conteúdo passa a ser muito maior com IA generativa. Por exemplo, eu preciso criar uma RFP para contratar um serviço de definição de planos de cargos e salários. E ao invés de começar do zero na minha cabeça, pensando o que deve ter esse tipo de RFP, eu pedi para o GPT me gerar, né, um esboço inicial do que seria uma RFP com essa finalidade. E ele gerou esse texto aqui que vocês estão vendo com objetivo, cenário atual, cenário futuro e benefícios. Novamente, vocês não vão corporativamente pegar esse texto e jogar na RFP, pelo menos não é essa a nossa sugestão e recomendação. Mas é que vocês acelerem, né, talvez em 50%, 60% a produtividade de vocês, partindo de uma base que vocês podem criticar, complementar e contextualizar com a realidade de vocês. É claro que eu posso aplicar isso também de uma forma mais lúdica, de uma forma mais criativa, né? Indo um pouco para a brincadeira, assim como eu fiz ali com a geração de unicórnios, né? Vocês veem aqui eu solicitando que uma IA me crie uma música em rap que fale sobre a glória que vai alcançar a humanidade com a ajuda da inteligência artificial, permitindo que nós realizemos grandes sonhos. E ele gera aqui, né, uma música em rap falando sobre isso, né? Não vou cantar aqui para você toda a música para não estragar a tarde de vocês, mas podem ver que ele foi bem criativo, né? Ele fala aqui, nós estamos na era digital, meu irmão, com IA no comando, comandando uma nação, olhando para o futuro não é ilusão, a inteligência artificial em cada mão. E tem refrão, obviamente, né? Nós estamos elevando, subindo a escada, graças a IA, a estrada é dourada, sonhos se realizando, glória alcançada, com a inteligência artificial, a humanidade é iluminada. Vejam que daqui a pouco a gente pode começar a se tornar aí escritores de sucesso, né, com o uso da inteligência artificial. Indo um pouco mais para a parte de raciocínio, eu tenho a capacidade da IA de codificar software. Opa! E já é muito comum, né, as áreas de tecnologia começarem a utilizar a IA gerativa como apoio para a criação de código mais rápido. Aqui vocês estão vendo um exercício da minha prova de Java, de seleção da iProcess, onde basicamente eu tenho a requisição de um algoritmo que a IA escreve para mim em questão de segundos, inclusive explicando por que escreveu desse jeito. Não sei se podem imaginar, mas aqui eu estou pedindo para ele fazer o segundo exercício da minha prova de Java, mas a gente não aplica mais prova de Java na iProcess, porque, por motivos óbvios, né, a menos que seja presencial com a pessoa sentada numa mesa, né, isolada de qualquer tecnologia, a gente não tem mais como garantir quem que fez aquela prova. Mas o fato é que, em termos de codificação, de código simples, eu tenho uma geração de código que a pessoa até conseguiria fazer sozinha, mas vamos combinar que assim é bem mais rápido. Eu tenho também capacidade, eu vou passar um pouquinho da IA, analisar e otimizar código também, aqui faz parte da minha prova de programação na iProcess, então eu trago um código Java e peço que ele me traga sugestões de melhorias e otimizações, e aí a gente vê a IA generativa sugerindo
uma série de mudanças que eu posso fazer no código, fazendo críticas desse código e dizendo como que ele poderia ser melhor. Da mesma forma que eu posso fazer a criação de código, eu também posso ter a IA nos meus projetos de BPM, a próxima empresa de BPM, aqui vocês veem um caso muito legal de um processo de redesenho em que eu tenho um processo desenhado, eu em BPMN, a IA hoje ainda não faz a interpretação de BPMN, por isso eu passei esse processo para um modelo textual, descrevendo cada uma das atividades na ordem que elas acontecem, e basicamente eu vou pedir para a IA me fazer uma análise desse processo de compras, me trazendo sugestões de como eu posso melhorar esse processo para que eu tenha ganhos, né, no meu processo to be. Então, vocês estão vendo aqui toda a descrição do processo que eu joguei para ele. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. E vocês estão vendo aqui que a IA começa a dar uma série de sugestões de redesenho, de oportunidades de melhoria em cima desse processo. Então, é óbvio, novamente, que a IA não vai substituir o analista de processos, mas ela tem a capacidade de me trazer sugestões, me trazer insights que podem complementar e tornar muito mais rico, né, a análise crítica do processo que eu estou desenhando. A IA também consegue resolver problemas de matemática, né? Aqui vocês estão vendo agora a minha prova de lógica, né? Nessa prova de lógica, eu trago 5 questões de lógica que as pessoas respondem, né, como prova de QI, né? E vocês podem ver que a IA está rapidamente raciocinando e resolvendo aqui a minha prova de lógica, né? E por isso eu também não aplico mais prova de lógica na iProcess para fazer a seleção de candidatos. Para finalizar aqui um pouquinho, um exemplo que eu acho muito legal, muito interessante, 2 exemplos, na verdade. Né? O primeiro diz respeito a utilizar a inteligência artificial diretamente conectada a minhas bases de dados para a extração de insights. Então, vocês estão vendo aqui uma tabela, né, uma tabela de vendas. Nessa tabela de vendas, eu tenho a data de faturamento, o vencimento, o cliente, o tipo da venda, o local onde aconteceu a venda, a unidade, a nota fiscal, a moeda e o valor bruto. E eu quero poder fazer perguntas para a IA generativa sobre as minhas vendas com base na minha tabela de vendas que está no meu banco de dados. Como é que isso vai funcionar? Basicamente, o usuário faz uma pergunta via prompt que cai para a IA generativa. A IA interpreta essa pergunta e transforma e faz toda uma linha de raciocínio sobre como responder essa pergunta para o usuário. Essa linha de raciocínio demanda que ela faça várias consultas no banco de dados. Ela gera as consultas SQL que vão retornando valores. E a partir desses retornos, a IA vai interpretar e retornar a resposta que eu preciso. Então, aqui vocês estão vendo um caso real em que eu estou fazendo uma análise de quantas notas fiscais foram emitidas de forma parcelada por unidade na minha empresa. E aqui na parte da direita, vocês podem ver a IA pensando, né? Ela está ali descrevendo, né, o passo a passo de como ela chegou naquele resultado ali. E é bastante interessante porque a gente pode ver que não é simplesmente uma consulta simples, né? Ela desenvolve um raciocínio para chegar naquela resposta. Aqui eu tenho um exemplo desse raciocínio. A pergunta: qual é o faturamento, né, de pagamento parcelado na minha empresa de janeiro a março de 2023? Como é que a IA respondeu essa pergunta? Primeiro, ela identificou que eu estou falando de vendas, de faturamento. E aí ela vai fazer uma consulta na minha estrutura de dados para encontrar quais são as tabelas que falam de faturamento, e ela encontra, então, a tabela de sales. Dentro disso, ela tem que agora identificar nessa tabela aonde que ela encontra informação, né, de parcelamento e de datas. E aí, através da estrutura da tabela, e também fazendo uma consulta, né, de teste, ela consegue identificar onde estão essas informações e criar a consulta final que vai me trazer o retorno que eu preciso, que é esse select aqui. E aí ele executa esse select para mim e me retorna que o faturamento parcelado de janeiro a março de 2023 foi da ordem de 47 milhões, por exemplo. Último exemplo, gente, muita gente utiliza BI. Aqui nós temos novamente o Copilot da Microsoft. Vejam que interessante. Ele está já plugado ao Power BI. E aí eu posso pedir para ele, eu posso dizer para ele que eu quero resolver, fazer uma análise em relação a tendências e origem dos meus clientes nos últimos 12 meses. Eu não estou indicando aqui para o Power BI, para o Copilot, quais são os gráficos que eu preciso, mas eu indiquei para ele
qual é o tipo de problema que eu quero resolver. E vejam que maravilha, ele gerou uma série de exemplos, né? Aqui é uma apresentação da Microsoft que está apresentando essa dinâmica, ele me gerou uma série de dashboards que, a princípio, atendem às expectativas para a tomada de decisão que eu quero tomar. E aí eu posso, inclusive, depois filtrar e trazer ainda mais informações. Pessoal, passei um pouquinho do horário, né, fazendo um fechamento. A gente viu, todos os exemplos que eu trouxe para vocês não são de todos os poderes da IA, são dos poderes principalmente da IA generativa. A gente tem, né, um grande desafio esse ano nas organizações, que é começar os primeiros projetos de uso da inteligência artificial. O primeiro ponto para isso é que vocês tragam esse conhecimento de saber aonde identificar, onde aplicar a inteligência artificial. Para isso, é fundamental que vocês tenham informações confiáveis. É fundamental a gente fazer uma análise dos dados, porque a IA ela é um mecanismo de aprendizado, e para que eu possa aprender, eu preciso de informações. Eu diria para vocês que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, ter informações relevantes, confiáveis, que a gente possa utilizar para tomar decisões e para iniciar uma jornada de inteligência artificial. A Iprocess acredita que a gente vai vencer os desafios em 2024 de adoção da IA, levando os conceitos de IA para a ponta, para as áreas de negócio, fazendo que as pessoas entendam onde que a gente pode utilizar a inteligência artificial junto com hiperautomação e, a partir daí, descobrindo oportunidades nos processos de negócio, para que a gente possa fazer um processo piloto, ter um primeiro projeto e aí exponencializar o uso da inteligência artificial. Deixo o convite aqui para vocês, novamente, para quem ainda está aí, que responda a nossa pesquisa. Está aqui novamente o QR Code, vou deixar aqui mais um minutinho. Que responda essa pesquisa para poder concorrer ao nosso jogo de cartas, também para dar um feedback a essa ação que a gente está fazendo aqui com vocês. E, enquanto vocês respondem, né, eu vou dar 2 minutinhos, a gente acaba daqui 3 minutos a nossa palestra. Enquanto vocês respondem aqui esse webinar, esse questionário, espero que todos já tenham pego o QR Code, gostaria de lembrar para vocês que a iProcess tem uma área de educação muito forte, muito rica, na qual o curso de jornada AI, que vai acontecer semana que vem, terça e quinta, das próximas 2 semanas, dias 2, 4, 9 e 11 de abril, das 7 às 10 da noite, vai trazer o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês ao longo de 12 horas, de uma forma muito fácil, muito completa e que vai trazer um salto de conhecimento muito grande para vocês. Por favor, avaliem, preencham a pesquisa para ter direito a um desconto especial que a gente vai dar para quem está aqui com a gente. Conheçam a nossa abordagem de garagem, que é uma abordagem de uso de inteligência artificial para o nível de analistas e direção das empresas, que tem o objetivo de levar, através do nosso jogo de cartas, uma dinâmica lúdica que, através do jogo de cartas e da criação de um case, consegue idealizar e co-criar oportunidades de IA com os níveis diretivos da empresa. E conheçam também o nosso pacote de adoção de IA, que é um pacote criado justamente para ajudá-los a entender aonde que a inteligência artificial pode ser aplicada, levar conhecimento para as pontas, identificar oportunidades e desenvolver o primeiro piloto, né? A gente chama de pacote porque justamente ele é um pacote de horas e de crédito em nuvens que permite que vocês, com esse investimento, cheguem do início ao fim da primeira iniciativa, conhecendo, levando conhecimento para dentro de casa, escolhendo o primeiro projeto e implementando. A iProcess tem uma série de iniciativas para levar a IA para vocês ao longo desse ano. A gente está fazendo agora esse webinar de IA generativa aplicada aos negócios. Vamos ainda nesse semestre falar sobre governança de inteligência artificial, análise de viabilidade e ROI, apresentar os serviços cognitivos da Microsoft e da IBM, falar sobre Auto Machine Learning, sobre predição e sobre a relação de dados e inteligência artificial. Continuem nos seguindo. A cada 10 dias a gente espera ter um webinar novo, um conteúdo para apresentar para vocês até o meio do ano. E conheçam as nossas ofertas. Aproveito para trazer para vocês que a gente vai ter agora em maio um roadshow ao vivo, uma manhã dedicada, sem custo, para quem né, quem segue a iProcess, com o nosso time apresentando os principais conceitos, aplicações e o que há de mais novo de inteligência artificial. Inicialmente, a gente vai fazer o Roadshow em Porto Alegre e em São Paulo, mas já estamos também estudando algumas outras capitais.
Vamos lançar um nosso e-book de 52 poderes da IA logo em seguida também. Também o Guru de Processos para responder informações sobre o BPM com base em IA generativo e o nosso jogo de cartas na versão digital. Lembrando que a iProcess é uma consultoria completa que fala sobre automação de processos com diversos parceiros estratégicos e que tem um portfólio de serviços grande do licenciamento à capacitação e do redesenho à automação. Pessoal, 30 segundinhos para terminar de responder aqui a pesquisa. Como a gente já passou do prazo, né, a gente vai fazer o sorteio e se a pessoa não estiver aqui, não tem problema, a gente entra em contato depois, porque a gente entende que o horário passou um pouquinho, né? E a gente tem algumas perguntas aqui que foram trazidas via o nosso chat, né? O Arildo nos pergunta se é possível dizer hoje que o Gemini Bart da Google tem as mesmas funções que o ChatGPT ou Copilot, ou se o GPT é mais completo. Olha, Arildo, qualquer coisa que eu te disser hoje, né, agora, às 2h12 de hoje, né, pode ser que já tenha se alterado na manhã de hoje, eu não tenha aberto o site da Google ou da Microsoft ou da OpenAI para saber, ou no final do dia já seja diferente. É muito difícil fazer qualquer tipo de comparação hoje, porque a cada semana a gente vê, né, uma evolução, uma tecnologia, um aprendizado mudando, né, o estado da arte que a gente tem até aqui. Eu diria para você que, primeiro, que eu não tenho menor condição de dizer para vocês qual das duas é mais completa, porque isso é uma coisa muito dinâmica, né? Eu diria para você que ambas nessas soluções, hoje muito bem treinadas por empresas de muita referência no mercado, né? Em termos de funções, né, inclusive do Copilot, o que eu posso te dizer com uma certa segurança é que a parte que eu apresentei no início para vocês, de resumo de reunião e tudo mais lá do Copilot, que não estavam ligados ao Office, né, são capacidades que provavelmente você vai encontrar em qualquer IA generativa de referência no mercado. Agora, falando de Copilot 365, que é o que vocês viram eu fazer ali com PowerPoint, com Excel, com Word, né? É claro, são produtos da Microsoft, né? Então, é provável que muitas das capacidades ou da facilidade de uso que você tem do Copilot do Office 365, né, sejam melhores hoje com a solução da Microsoft do que de terceiros, porque a Microsoft tem muito melhor capacidade de integrar os seus próprios produtos, né? Mas mesmo isso, inclusive, eu não cravo na pedra, tá? Isso é um sentimento que eu tenho, e que a qualquer momento pode mudar, né? Então, a verdade é que a gente tem que estar muito atento, né? Porque se vocês olharem a realidade de vocês hoje, o que a gente sabe de agenda generativa hoje, e pensarem um ano atrás, a diferença é absurda, né? O que eu imaginava que a generativa fazia um ano atrás e que eu vejo hoje é muito grande. Da mesma forma, se a gente olhar o dia de hoje e a gente tivesse um relógio, né? Se a gente pudesse tirar uma fotografia do que a gente sabe hoje, né? É difícil isso, né? Porque a gente vai aprendendo e nem sabe como, né? E em 31 de dezembro de 2024, eu chegasse aqui para vocês e mostrasse, né? Ou perguntasse, ou fizesse essa mesma palestra, né? O conteúdo seria completamente diferente, né? A gente já vai ter, eu tenho convicção disso, no final desse ano, muito mais capacidade, muito mais tecnologias, como surgiu agora, há 2 semanas atrás, né? A OpenAI lançou o Sora, que é a IA generativa para criação de vídeos, né? Então, você descreve uma história, um contexto, e o Sora gera vídeos de até 30 segundos para vocês, né? Que, na verdade, não está ainda em domínio público, mas é uma capacidade que já está desenvolvida, né? Então, a gente realmente está num momento alucinante de criação, né, de geração de tecnologia, de novidade, que é muito difícil de fazer qualquer tipo de comparação. Quero agradecer muito por vocês e a partir de amanhã ou de quinta-feira, a gente já vai estar divulgando o nosso próximo webinar para os próximos dias.